Fala, meus amigos, vocês estão felizes com Jesus? Amém. Estamos voltando hoje com um panorama bíblico. A gente está fazendo um panorama, um resumão da Bíblia, né? De cada livro da Bíblia. A gente está no Antigo Testamento e agora, dando continuidade, a gente tinha falado de Gênesis e Êxodo, agora a gente está falando de Levíticos. É o terceiro livro de Moisés, ele faz parte do Pentateuco ou da Torá. São os 5 livros escritos por Moisés. Esse é o terceiro. E esse livro de Levítico é escrito para os levitas, para a tribo dos levitas, né? Para a tribo de Levi, para os levitas, né? Nesse livro eu fiz um resumão aqui, fala da legislação cerimonial, o propósito desse livro é apontar o modo como os levitas devem fazer os sacrifícios e holocaustos para a remissão de pecados e como devem adorar a Deus. Então esse é o grande propósito do livro de Levíticos. E vai falar das legislações, das leis, e vai falar também da parte cerimonial, de como fazer os holocaustos, né? Como fazer os sacrifícios para ter a remissão dos pecados e tudo mais. Fala sobre as leis que regiam o povo, tanto civil como religiosamente, porque naquela época era tudo junto. Isso é legal, porque assim, Deus, quando ele liberta o povo do Egito, né, e eles estão peregrinando no deserto, Deus era soberano. Então Deus começa a ensinar aquele povo começa a implementar uma cultura diretamente do céu, como ele queria que fosse, sabe? Então assim, a parte política, tudo isso era junto, todos só existia um Deus que era Yahvé, né? O nosso Senhor. Então isso é legal também. Então ali o Senhor já começava a implantar cultura no povo que mais na frente vai ser o povo de Israel, que era uma pessoa e vai se tornar uma nação, né? Mas ali já era a nação do Senhor, né? O povo escolhido pelo Senhor. O livro de Levíticos, ele fala sobre a santidade. Se fala sobre a santidade para agradar e se aproximar de Deus, né? Porque através da santidade que a gente se aproxima do Senhor, porque Ele é santo. A palavra de Deus diz: sede santo porque eu sou santo. O pecado, ele separa a gente de Deus, né? Então o livro de Levíticos, ele fala muito sobre isso, sobre a santidade. Isso é muito forte no livro de Levíticos, porque Deus, em todo momento, desde que Adão e Eva pecaram e o pecado entrou no mundo, houve a separação. O ser humano foi se afastando de Deus, né? E Deus ia percorrendo, indo atrás do homem, querendo se relacionar, né? Então Deus começou a implementar uma cultura da santidade também, né? E porque através disso ele ia poder habitar com o homem, estar mais perto do homem, né? As leis referentes às festas ou feriados, como conhecemos hoje, né? Por exemplo, eu anotei algumas, não dá para falar de tudo, né? Porque é muita coisa, eu só estou dando um resumão aqui das principais coisas que eu acho, para te dar um gostinho para você também ler, porque tem detalhes lá que não dá para falar aqui, né? Senão vai ficar muito longo, né? Mas as leis referentes às festas, e hoje pode ser também os feriados, né? Por exemplo, o sábado, que era o descanso do trabalho, e eles se reuniam para o culto. É conhecido como Shabat, né? Para os judeus, né, no caso. É como se fosse o nosso domingo, né, que a gente descansa, mas o Shabat tinha algumas coisas a mais, você não podia fazer nada nesse dia, e era um dia de descanso para você estar com a família, estar em comunhão com os irmãos e prestar culto ao Senhor. A Páscoa também, outra festa que simbolizava a passagem do anjo da morte no Egito, e tinha duração de um dia. Essa Páscoa ainda não era a Páscoa que era a passagem do Cordeiro, Jesus vindo, né? Jesus aqui é no Antigo Testamento, então Jesus não tinha vindo ainda. Então essa passagem simbolizava o anjo da morte,
que passou lá no Egito, a festa dos pães asmos também, que comemorava a partida do Egito, quando eles saíram do Egito, quando Moisés liberta eles do Egito, né? E essa festa ela tinha duração de 7 dias. É a festa das primícias, a festa do Pentecoste, a festa das trombetas. Era o dia do ano novo, a festa das trombetas, o dia da expiação, a festa dos tabernáculos também. Então, essas eram as leis referentes às festas, né? Também tinham as leis referentes à terra. São 3, mas eu botei uma aqui que eu julgo a mais importante no caso. É o ano do descanso, é o jubileu, o ano sabático. A cada 50 anos, a começar do dia da expiação, nesse tempo, dava-se à terra o descanso no cultivo. Então, passados esses 50 anos, eles não plantavam nada, eles deixavam esse ano a terra em descanso, sabe? E o interessante é que todas as dívidas elas eram perdoadas, até mesmo porque eles não estavam produzindo, eles estavam deixando a terra descansar. Então, assim, não estava produzindo nada. Então, assim, todas as dívidas eram perdoadas, todos os escravos eles eram postos em liberdade. Todas as propriedades eram restituídas ao seu primitivo dono. E o propósito desse ano do jubileu era evitar a escravidão perpétua da pessoa, a acumulação de riquezas pelos ricos e preservar a distinção entre as tribos e as suas possessões. Legal, né? Então, é sobre isso que fala o livro de Levíticos. É um livro bastante interessante, te convido a ler esse livro e ver os detalhes lá. Então fica assim, no próximo a gente vai estar falando sobre números. Espero que tenha te abençoado.